Bom dia, irmãos. Prazer enorme estar com os irmãos aqui. Ontem nós demos início, falamos um pouquinho sobre o que significa ser um Dalit ali na Índia. Nós estamos trabalhando com tráfico humano, escravidão moderna. Falar de missões sem falar de pobreza é simplesmente não falar de nada. Jesus se envolveu com os pobres, deu voz ao coração de pessoas que não tinham voz. Jesus tocava o excluído. Jesus, onde ele passava, ele via a necessidade das pessoas. Hoje nós temos muita gente rica, mas sem qualquer alegria no coração. Temos pobres sem qualquer esperança, injustiçados na sociedade. E nós entendemos que o Evangelho é para todos. E queremos ver o Evangelho sendo pregado em todas as esferas da sociedade. E isso, irmãos, é tão importante. Eu creio que um dia, lá no passado, a igreja começou a se retrair diante do liberalismo, logo depois da Revolução. E quando veio o liberalismo de uma forma tão forte, a igreja começou a querer se defender e defender a fé, e se esqueceu daquelas obras tão bonitas que os missionários faziam, como esses homens que nós ouvimos as histórias aqui na frente. Gente que abriu a imprensa, como Wesley, que entra na Índia e faz uma revolução tremenda naquele lugar, ao ponto de a primeira imprensa aparecer por causa da vida de um crente. Hospitais, Cruz Vermelha e tantos outros movimentos que apareceram na história por causa do Evangelho, por causa do resultado da salvação na vida das pessoas. A sociedade precisa que a igreja resgate essa visão de que evangelismo e obra social não há diferença. A obra social é o resultado do que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não podemos ficar brigando entre obras sociais e tem lugares no mundo que você entra com a obra social. Você não pode entrar como um evangélico. Por exemplo, nós temos em Van, no Irã, um grupo numa cidade chamada Van, 80 mil pessoas, teve um terremoto, 40 mil morreram. No Irã você não pode pregar o evangelho. Então, quando nós entramos com uma ONG e começamos a ajudar as pessoas que foram vítimas daquele terremoto. 70 pessoas paraplégicas. Eu estive lá visitando. Você anda na cidade, parece que você só vê zumbis. As pessoas não têm, todos eles perderam um ente querido. Eu me lembro de um senhor que não tinha as duas pernas, porque enquanto ele fugia da sua casa, caiu a casa em cima dele. Ele estava protegendo seu filhinho de 2 aninhos aqui no peito. A casa caiu e ele foi pego pelas pernas e aplastou o seu filho no chão, matando o seu filho, e só ele escapou. A esposa morreu, os filhos morreram. E esse homem, ele não tinha esperança nenhuma. Ele falava: por que Deus não me levou? Por que só eu fiquei? Eu não sou nem desse país, eu sou paquistanês e meu governo não me aceita porque eu não tenho documentos. Eu estou aqui morando dentro de um container que nós da OM conseguimos fazer um quarto, um banheiro, para ele poder ficar ali dentro daquele lugar. Não tinha auxílio de ninguém, ao menos que a graça chegue. Ninguém, irmãos, consegue ter pernas para sair da sua condição. Missões é isso. Missão é você levar a graça. De graça recebeste, de graça dai. E quando nós chegamos naquele lugar, eu vi tudo aquilo acontecendo. O prefeito soube que havia um estrangeiro ali visitando aquela ONG, quis ter uma conversa comigo. Eu falei: ixi, agora eu tô preso. E levou, entramos lá, e ele perguntou: o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: eu sou representante dessa ONG no Brasil. Estou cheio de brasileiros lá querendo vir para o Irã, mas nós não temos visto. Queremos ajudar vocês. Você tem
treinador de futebol? Falei, temos. Você tem médicos para trazer aqui? Tenho. Você tem dentista? Tenho. Puxa, você tem um bocado de gente lá que nós estamos precisando aqui. Se você trouxer essa gente, eu te dou o visto que você quiser. Irmão, nós estamos falando do Irã. Estamos falando de um lugar onde não se prega o Evangelho. Mas o cristianismo, ele precisa ser entendido assim. Aqui dentro da igreja, eu e você somos alimentados. Todo domingo, alimentados. E olha, doutrina forte vocês têm aqui. Amém? Uma escola dominical incrível. Nós temos aqui uma liberdade fantástica. Então Deus alimenta a gente com os dons, as vocações dos irmãos que vão sendo chamados por Deus, vocacionados por Deus. E aí a gente alimenta o corpo de Cristo. Os santos são edificados através um do outro, conforme Deus vai nos capacitando aqui dentro. Para que isso tudo? Para que você se torne um testemunho lá fora. Você não foi chamado por Deus para ser um médico, para ser um advogado, para ser nada disso. Você foi chamado por Deus para ser um discípulo. Amém? Em primeiro lugar, você é um discípulo. O resto, o que vai acontecer depois disso, é para você abençoar esse mundo com o teu testemunho. Então, quando você sabe que há uma necessidade latente, Deus está começando a mostrar isso, através de conferências missionárias, porque eu confesso aos irmãos, conferência missionária, ela é, por exemplo, durante o ano inteiro você é alimentado, você é cheio, você começa a ficar até um pouquinho gordinho de tanta coisa que você recebe aqui de teologia, doutrina e tudo mais. A conferência missionária, ela vem para questionar tudo isso. E agora, José? E agora, Maria? E agora, o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu? Porque a conferência missionária, ela traz fotos, histórias. Ela traz para a gente a realidade do mundo lá fora. E aí nós somos confrontados diante daquilo que a gente crê. E o Espírito Santo de Deus, que está em nós, amém? Em cada um de nós, começa a funcionar aí dentro. O que você vai fazer com essa informação? Porque visão não é nada mais do que as informações que você recebe. E essas informações ficam aí arquivadas. E o Espírito Santo de Deus, com a palavra dele, vai começar a usar essas informações para te mostrar o que tu podes fazer com aquilo que Deus já te deu. A tua profissão. O teu talento. E aí, Deus vai te usar, porque a única forma de Deus evangelizar esse mundo, irmãos, é com a igreja. Amém? Não tem outro plano, o plano é a igreja. Quando o Senhor subiu, deixou o Espírito capacitando cada um de nós para sermos testemunhas, e aí o Senhor disse, agora vão. Toda autoridade me foi dada nos céus, na terra, portanto ide. É nessa autoridade de alguém que é capaz de vencer a morte e nos dar a vida, por causa da sua morte, é que nós estamos indo. Você não vai porque você tem pena. Você não vai porque as pessoas estão morrendo sem Jesus. Você não vai porque são crianças que moram dentro de um tubo de esgoto. Você não pode ir por causa disso. Você não pode ir porque alguém está dizendo para você, você é chamado, você tem que ir. Não pode. Você vai porque você entende que missão é algo de Deus. É mandato de Deus. É a única coisa que a igreja faz. Amém? A única coisa que a igreja faz. Irmãos, nós não temos missões. Nós temos uma missão, que é a missão de Deus. Deus está no trabalho de resgate dos seus filhos no mundo inteiro. Ele está edificando o templo de pedras vivas, que vão vir de todos os lugares desse mundo. E esse mundo, irmãos,
está num caos tremendo. Eu tenho um texto, pastor, que eu tenho dificuldades de entender. É aquele texto que diz assim, que o Senhor vai julgar os povos com equidade. Porque quando a gente vê beleza nesse mundo, Deus não vê beleza segundo os nossos olhos. Estamos juntos, irmãos? Eu vejo beleza na organização das nações. Eu vejo beleza na beleza da natureza. Eu vejo beleza em uma série de coisas que não é o alvo de Deus. Deus, quando olha para esse mundo, ele vê gente. Amém? Como eu e você. E ele foi lá e te resgatou daquele lugar onde você estava e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando Deus olha esse mundo, ele não vê um mundo dividido geograficamente em cima de poderes políticos, usurpadores. Deus não olha esse mundo, por exemplo, com guerras, aquelas guerras que as pessoas vão e entram num país porque têm interesse no petróleo ou nos bens daquele país. Não, Deus não vê isso. Deus vê gente. E Deus vê gente com amor tremendo. E quando ele vem julgar os povos com equidade, irmãos, acho que tudo isso vai entrar na conta. Cuidado onde você põe teus olhos. Cuidado como você vê beleza. Porque às vezes a gente vê beleza naquilo que Deus não vê. Às vezes a gente está gastando nosso dinheiro com coisas que Deus não nos pediu para gastar. E a gente esquece que a coisa mais importante para Deus é um ser humano transformado pelo poder que só Deus pode causar. Tem algumas coisas que acontecem nesse mundo. Eu estou fazendo um curso, e a minha tese desse curso são os diálogos ecumênicos patrocinados pela ONU que afetarão a evangelização mundial. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que a ONU, junto com a Unesco, que é um órgão da ONU, já edificou um programa chamado Cultura de Paz. Esse programa Cultura de Paz é um programa que vem desde currículo para as crianças, nas escolas, até os adultos. E a mudança é uma mudança completa de mentalidade acerca de paz. A ideia não é simplesmente a ausência de guerra, termos ausência de guerra. Mas a ideia é você ter paz com todo mundo. A ideia é um pluralismo religioso incrível, em que eu não ofenda ninguém, ninguém me ofenda. A ideia é nós não mais usarmos uma palavra de Deus. Eu tenho até a foto de uma Bíblia que já saiu nos Estados Unidos. Aliás, tudo que é bom vem de lá. A Bíblia inclusiva. A Bíblia inclusiva que saiu, já dentro desse programa de Cultura de Paz, é uma Bíblia com a linguagem poética, não ofensiva. Ela não é sexista, segundo eles. É uma Bíblia que qualquer dos gêneros que começam a ler, inclusive quem não tem gênero, começa a ler, ele não se sente ofendido. Não há essa linguagem de guerra. Não há linguagem de pecado. Há uma linguagem simplesmente para fazer as pessoas se sentirem bem. Por exemplo, se teu filho, há um programa chamado Cidade Saudável, dentro desse programa de Cultura de Paz, não for participar do programa Halloween ou qualquer outro evento que tenha na escola, então você precisa ser corrigido, não teu filho, você. E os psicólogos, psiquiatras
da cultura de paz da Unesco já estão trabalhando o que vai acontecer nas sociedades nos próximos anos. Quando você vê essa questão de homofobia, que já está fazendo parte dos signatários, daqueles países signatários da Carta dos Direitos Humanos, todos eles que assinaram já têm como base ter que implementar a lei da homofobia nos seus países. Isso aí não é uma questão, irmãos, de um governo, é uma questão da ONU, que já discutiu isso, vem discutindo há muitos anos, vem discutindo isso, e agora já está chegando o momento em que todos temos que falar de paz. E todos temos que entender, irmãos, que o mundo cresceu muito. Nós temos um mundo hoje, eu me lembro do meu avô falando para mim, filho, desde que Deus criou esse mundo até os meus dias, nós temos 2,5 bilhões de pessoas nesse mundo. Isso em 1956, 57, já havia esse número de pessoas no mundo, 2,5 bilhões de pessoas. Em menos de 60 anos, irmãos, nós já temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, aquilo que demorou para crescer e chegar a 2 bilhões e meio da criação até os dias do meu avô, nós temos mais do que dobrado a população do mundo. E isso já é um problema que a ONU também está discutindo. A possibilidade mais positiva é que nós tenhamos no mundo cerca de 9,5 bilhões de pessoas se a taxa de crescimento populacional baixar para 0,43%. Ela hoje está em 1,2%. Isso significa, se continuar do jeito que está, são 78 milhões de pessoas que entram no mercado todo ano. Isso significa 78 milhões de pessoas pegando ônibus ou tendo um carro. Eu não sei se você já notou, mas toda vez que você pega um ônibus tem mais gente. Toda vez que você vai fazer a inscrição do teu filho na escola tem mais gente. Toda vez que você vai para um hospital não tem maca. Nós estamos falando disso. Aí a minha pergunta é, a missão de Deus, ela previne tudo isso? O que você acha? Irmão, se a igreja fizesse o seu papel, esse mundo teria uma sustentabilidade muito melhor. Você crê nisso ou não? Se nós estivéssemos mandando nossos profissionais para as áreas da sociedade, onde precisa de honestidade, onde precisa de gente séria e justiça. O pastor começou lendo um texto muito importante da palavra. É o mesmo texto que Jesus abre dentro da sinagoga, no capítulo 4, de Lucas. Ele abre o texto e começa a dizer esse mesmo texto de Isaías que o pastor lê. Hoje se cumpre as Escrituras, só com essa diferença. Lá era uma profecia sobre Jesus, em Isaías. Em Lucas, Jesus chega e fala, hoje se cumpre as Escrituras. E cria um alvoroço dentro daquela sinagoga tremenda. Porque ninguém acreditava, como é que pode um camarada desse, pode alguma coisa vir desse lugar onde esse homem nasceu, e esse aí está dizendo agora que ele é o Filho de Deus, está dizendo que é o Messias. O rei tem que morrer. Você sabia que Jesus foi morto, não pelo que ele fez, mas pelo que ele disse? Foi o único julgamento, aqui os advogados podem fazer uma pesquisa disso, o único julgamento em que uma pessoa é condenada pelo que ele diz e não pelo que ele faz. Jesus diz, eu e o Pai somos um, trabalho até agora porque meu Pai trabalha. Eu vim salvar e perdoar e salvar o que se havia perdido. Olha o que Jesus fala. E se, irmãos, ele está certo, nós temos que obedecê-lo. Amém? Eu fico imaginando, e agora eu queria começar, pediria para os meninos colocarem para mim lá, sobre a escravidão moderna. Irmãos, eu estive na Índia e fiquei impressionado. São 300 milhões de Dalits.
se considerado uma nação, é maior do que os Estados Unidos. Esse povo, todo mundo joga papel no chão porque eles vão pegar. O papel deles é catar toda a sujeira na sociedade sem ganhar um centavo. Eles não ganham salário para fazer o trabalho deles. Religiosamente, eles são conduzidos a pensar na sua mente que nós somos menos do que humanos. Eu saí correndo atrás de uma criança, peguei uma criança no colo de 3 anos e meio, aquela criança ficou se debatendo, se afastando de mim, eu não sabia por quê. E aí fui apertando aquela criança, porque eu queria dar um beijo nela, e ela tirando o rosto, e aí eu consegui dar um beijo naquela criança. Na cabecinha dela, irmãos, ela é ensinada pelos seus pais, desde a infância, Deus detesta você. As pessoas do sistema de casta não gostam da gente. Você não pode ser tocado, filho. Porque se você for tocado, você contamina aquela pessoa. Então não deixa ninguém te tocar para você não amaldiçoar ninguém. E você tem que aceitar isso, filho, porque é Deus que pede para você fazer assim, para que na próxima vida você venha numa casta, e dentro do sistema de casta, você vai poder também ter os teus privilégios daquela casta. E aí eu comecei a apertar aquela criança e dei um beijo nela. Aí eu fiquei pensando depois, quando eu entendi o que era um Dalit, o que estava na cabecinha daquela criança, quando eu dei um beijo nela, quando eu consegui, ela ficou olhando para mim, passava a mão no meu rosto para ver se eu estava manchado. E aí, eu olhava para ela assim, e ela olhando, eu fiquei pensando, na cabecinha dela devia estar se perguntando, será que o Deus desse homem é maior do que o nosso? Porque se ele é capaz de me dar um beijo e não ficar contaminado, o Deus dele deve ser muito bom. Irmãos, que coisa tremenda foi essa descoberta no meu coração, pastor. Porque são 300 milhões de pessoas intocáveis, e são intocáveis porque ninguém toca mesmo. Eles são proibidos de tomar água num poço público, eles são proibidos de mandar seus filhos a uma escola municipal. Os professores, quando sabem que aquela criança é um Dalit, mandam lá para o fundo. E quando chega o momento do lanchinho, as crianças Dalits têm que sair para fora da escola, esperar que os meninos do sistema de casta comam, para depois eles entrarem, porque vão contaminar até os alimentos. Ontem nós vimos aqui um vídeo de uma criança dizendo que queria ser uma enfermeira, uma médica, mas descobriu que a realidade na Índia vai impedir que ela chegue a qualquer lugar. Irmãos, não é uma pobreza. Você pode dizer, mas aqui também nós temos pobreza. Sim, temos. A nossa pobreza no Brasil é uma questão de boa vontade política. Aliás, é uma questão de omissão da própria igreja. Porque se a igreja levantasse seus políticos sérios, se a igreja cobrasse dos políticos que ela põe lá só para defender seus interesses pessoais, desculpe eu estar falando isso, porque eu sei que na denominação dos irmãos não tem políticos dessa qualidade. Mas eu conheço políticos que estão lá dentro só para fazer simplesmente com que as suas denominações tenham privilégios. Queridos, nós precisamos acordar que a questão do pobre não ter voz nesse país é a omissão da missão. Missão começa onde você está e termina onde Deus quiser. Amém? A missão sua não é simplesmente cantar e ler a Bíblia, mas através do Espírito que está em você, onde quer que você vá, a planta dos seus pés está naquele lugar. Não é aquela coisa que você liga a televisão, escuta no rádio,
aquele pessoal falando, não sabe nem falar direito, fica, onde a planta dos meus pés pisar, essa terra é minha. Deus não te chamou aqui para ficar juntando tesouros aqui na terra. Deus nos chamou, irmãos, para sermos testemunha da glória de Deus. Isso a gente faz na sociedade. Lá você vai ver um milagre. Lá você vai ver o pobre se levantar. Lá é onde você vai tocar numa pessoa e orar por ela, ela vai ser curada. Lá, não dentro da igreja. Eu não posso ficar instigando o Espírito a entrar no Espírito. Todos temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Como é que eu posso ficar orando? Ó, Espírito, enche esse Espírito. Aqui é o lugar da palavra de Deus entrar, solidificar e praticar. Amém? Porque nosso Deus, irmãos, é um Deus de eternidade a eternidade. E olha para nós aqui essa manhã, querendo que a gente veja isso aqui com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne. Você já ouviu aquele povo que fala assim, por que eu vou fazer missões lá do outro lado do mundo, se aqui tem tanta necessidade? Já ouviu isso? Você já falou isso? Cuidado. Imagina se Deus pensasse assim de você. O que eu vou mandar meus missionários lá para o Brasil? Abrir a primeira igreja, né? Simonton. Se em tantos lugares tem necessidade. Irmãos, nós não estaríamos aqui se o teu pensamento for correto. Aliás, Deus ama o... João 3,16. Deus ama o... A visão do crente não pode ser outra. Estamos juntos, irmãos? Não pode. Deus ama o mundo. E esse mundo são pessoas, etnias. Quando o Senhor fala em nações, não é nações como nós entendemos, mas são etnias, povos. 1000 pessoas que falam uma língua diferente. Uma tribo indígena que fala uma língua diferente. Deus ama. E de lá Ele vai trazer gente convertida para formar o templo onde a glória dele virá. Você crê nisso? Como isso vai acontecer sem missões, eu não sei. Por exemplo, a Bíblia diz em Isaías 60 que de todos os lugares que tinham descendência de Ismael, Ismael foi o filho da serva de Abraão. Ali em Isaías 60 você tem uma... É que muita gente não gosta de genealogia. Você gosta de ler genealogia? Eu gosto. Porque genealogias, irmãos, elas têm uma história muito interessante de cada pessoa que está ali. E se você ler a genealogia de Ismael, a genealogia de Isaac, você vai ver que quando o Senhor vier, Ele diz que povos que eram da genealogia de Ismael serão recebidos. E eles me servirão. E eles me adorarão, e os louvores deles serão aceitos. Como isso vai acontecer sem missões, eu não sei. Imagina se isso acontecesse com... Aliás, vai acontecer. Muitos que pensam, por que eu vou fazer missões lá do outro lado do mundo, se aqui tem tanta necessidade? Esses vão ser os primeiros tocados por Deus a ir evangelizar os muçulmanos. Eita! Pai do céu. Você ama a Deus? Ama? Olha lá, hein? Uma vez eu perguntei isso na igreja pentecostal, o povo... no começo. No final da minha mensagem, irmãos, apareciam uns 3 gatos pingados dizendo que amava a Deus, ao ponto de sair da sua zona de conforto e dizer, Deus me usa. Tem muita gente cometendo o sacrilégio ao invés do sacrifício. Sacrilégio é quando você pega algo sem esforço.
Sacrifício é quando você dá algo que te custa. Missão não tem nada a ver com sacrilégio. Tem a ver com um coração apaixonado por Deus, que anda com Deus todos os dias e começa a ver Jesus fazendo coisas na palavra que ele pode repetir nos seus dias. Quando você anda com Cristo, você quer fazer o que Cristo faz, sentir o que ele sente, e aí o Senhor vai tirar você da tua zona de conforto. Você vê, missões não é opção, missões é o chamado da igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, estou falando de mim, estou falando de você. Qual é vocês como uma boa igreja, escola dominical boa? O que significa igreja? Chamados para fora. Um grupo de pessoas que tem o mesmo Deus, que tem o mesmo Espírito, que tem a mesma palavra, e são chamados para... Por que isso? Porque quando você sai daqui de dentro, equipado, você chega lá fora e tem uma tarefa a ser feita. Amém? Isso começa aqui, na minha casa. Não há lugar para se discipular melhor do que a nossa casa, né? Hein, Jefferson? Eu vejo aquelas duas crianças ali, tremenda, e você percebe um pai e uma mãe que ama, não é? E pode dar o seu amor. Eu fico vendo meu filho com os olhão em cima de mim. Quando ele era menorzinho, pastor, eu saí, estava no carro, dei um grito com ele. Fica quieto, Nicolas. E aí, depois de uma hora, ele gritou comigo. Fica quieto, pai. Eu falei, rapaz, com quem que você está aprendendo a fazer um negócio desse? Aí ele falou, com o senhor. Eles olham para nós, não é? Irmãos, para você ter uma ideia, desses 300 milhões que eu estou falando aqui da Índia, 20% do terrorismo mundial tem a ver com os Dalits. Os Dalits não têm mais esperança. Os Dalits não vão mais para baixo. Eles, quando a gente vai pregar para eles as boas novas, eles falam, tá, quais são as boas novas? É que você é um pecador. Ele fala, isso eu já sei. Que você vai para o inferno. Inferno eu já estou. Qual é o maior inferno do que você não ter direito a nada? Você ser privado de tudo. Ele falou, inferno nós já estamos. Qual é a boa nova? Que Jesus é capaz de mudar esse destino. Então você começa pelo final lá, você não pode começar pelo... Então nós começamos com escolas. Nós começamos com uma escola, vimos aquelas crianças, íamos buscar nos tubos de esgotos, trazíamos para dentro da classe e dávamos um banho nela, fazia a unhinha dela e colocava o uniforme pela primeira vez, uma gravatinha, um sapatinho. Irmãos, eles ficavam igualzinhos aos nossos filhos. E aí, daqui a pouco você via aquelas crianças aprendendo num sistema que nós temos educacional baseado na Bíblia. Então eles começam a citar textos bíblicos, começam a cantar hinos, e aí vem os eventos do Dia dos Pais, Dia das Mães, e aí os pais vão lá, os pais não acreditam no que eles veem, os filhos falando no inglês incrível, e eles começam a chorar, porque nós não tínhamos... O pedido deles para nós no começo é: liberte nossos filhos. Nossos filhos não têm direito a ser alguém. Nossas filhas, elas são levadas. Quando nós não temos dinheiro para pagar a comida, a gente entrega. Irmãos, não é uma questão de opção. Você pode imaginar um pai sair com a filha durante todo o dia, tentando vender um catavento para arranjar R$1 e comprar um pratinho de arroz para aquela criança e não conseguir vender.
Aí ele vai no dia seguinte, com o mesmo catavento, tentando vendê-lo novamente, e ninguém compra, porque ele é um Dalit. Aí ele vai de novo e ninguém compra, a semana inteira, e a criança perguntando: papai, tem comida? E aí, por ele não ter o dinheiro, ele tem que entregar a filha para alguém que, pelo menos, dê um prato de comida para a filha. E aí ele vai no templo. Todo lugar tem muitos templos. Eles adoram 30 milhões de deuses na Índia. E aí ele leva lá e tem o templo. Naquele templo tem o sacerdote. O sacerdote faz uma iniciação na criança, porque essa criança é entregue, é dada. E ele toma essa criança para ele. E aí o que ele faz? Ou coloca num prostíbulo, ou então fica ali naquele templo como uma prostituta do templo. É uma joguine, ou então uma devadasse. E essa menina, na idade da puberdade, começa a ter sexo com 14 homens por noite. Eu estou falando aqui 10 anos de idade, porque simplesmente não tinha o que comer. Essa criança, por ser Dalit, está fadado a ser miserável por toda a sua vida. E nós estamos comprando essas crianças, literalmente. Por $175 eu compro uma criança no templo da prostituição. Nós escondemos essa criança, damos estudo para ela, uma profissão, transformamos essa criança, porque é o poder de Cristo que está fazendo isso, e ela sai dali com uma profissão para trabalhar dentro da democracia, porque toda a Índia é uma democracia, só que o sistema de casta não aceita a democracia e coloca todo mundo classificado dentro do sistema, não é? Trabalhando em diferentes níveis na sociedade. Nós temos 107 escolas hoje, com 25 mil crianças, e essas escolas têm um posto de saúde, trabalha com os pais, dando uma profissão para eles. Depois que eles terminam aquele curso profissionalizante, nós temos um microempréstimo para eles. Então eles pegam aquele dinheirinho e vão começar dentro da favela o seu negócio. Aí você chega lá: corte e costura Bom Pastor, bicicletaria Bom Pastor, quitanda Bom Pastor, tudo é Bom Pastor. Eles põem o nome Bom Pastor, eles decidiram isso. E aí você vai na favela, você vê tudo Bom Pastor, tudo é Bom Pastor. Cabeleireiro Bom Pastor, barbeiro Bom Pastor. Aí, depois disso tudo, nós trazemos a igreja. Aí quando a igreja chega e coloca lá a placa, Igreja Bom Pastor, vai todo mundo, não precisa nem chamar. Eles vão, irmão. Sabe por que eles vão? Porque eles leem Cristo nos missionários. Não é na Bíblia, nos missionários. Aí eles, vendo o que os missionários são capazes de fazer, aí se começa a ensinar a palavra de Deus, todos eles se convertem. Eles, os Dalits, eles olham para a cruz, e nós não tiramos Jesus da cruz lá não. Deixamos. E ainda com aqueles cravos mesmo, a mostra assim, o sangue caindo. Sabe como eles falam? Eles olham para a cruz e eles dizem assim, e começam a cantar: esse Deus se identifica com o nosso sofrimento. Ele nos ama ao ponto de mandar o filho dele, que sofreu pelo seu próprio povo. Olha o conhecimento que vem na cabeça deles sem ninguém falar nada. Irmão, Jesus foi morto pelo seu próprio povo, fora da cidade, foi tratado como um excluído. E a minha pergunta para você: antes de Jesus, você não era um Dalit?
A Bíblia diz que o salário do pecado é não há um bom, não há um sequer. Todos, eu era um Dalit, querido. Eu era um excluído, não na sociedade, mas no reino de Deus. Jesus só inclui, né? Por isso que eu digo que esse negócio de você dizer que eu tenho livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Condenados nós já estávamos sem Jesus. Amém? Nós só tínhamos uma escolha. Qual era? Jesus. Sem Jesus, o homem está perdido dos seus pecados. Olha que coisa interessante. E a gente, quando vem a Jesus e temos a presença do Espírito, você começa a ver o que Jesus vê. Olha, essas crianças estão sendo traficadas. 40% do tráfico humano tem a ver com os Dalits no mundo. Essas crianças são iniciadas no sexo, depois são exportadas do país para a Europa, para todos os outros lugares. O passaporte delas é confiscado e elas têm que se dar ao sexo para fazer gente rica. Irmãos, o tráfico de drogas, ele pode acabar, mas uma pessoa, ela vai ser gasta por um bom tempo. É isso que estão fazendo com as meninas na Índia, Dalits, e que nós estamos resgatando nesses dias. Pode passar, por favor. As joguines são mulheres dedicadas a uma deusa, a partir dos 5 anos de idade. Aí coloca-se um vestidinho bonitinho nela, uma correntinha vermelha e branca. Para ela, para uma Dalit que nunca teve uma roupa, aquilo é um negócio lindo demais. Aí faz toda uma dedicação no templo. Só que no dia seguinte, essa criança já é dona do sacerdote daquele templo que vai se transformar numa prostituta. Logo, logo. Pode passar. Então, um dos nossos trabalhos lá é o combate ao tráfico. A gente tem em vários lugares, em Andhra Pradesh, onde acontece mais isso aí, Karnataka, e esse projeto é liderado por um grupo de cidadãos que fazem contato. Daqui a pouco a gente consegue resgatar essas meninas. Estamos buscando aquelas famílias que não têm nada, estão prestes a entregar suas filhas. A gente pede para eles que não façam isso, e nós escondemos essas crianças para dar para ela um futuro digno. Há muita gente querendo matar a gente. Nós perdemos 139 pastores das nossas igrejas, 45 igrejas destruídas no estado de Orissa, por ciúmes do que estamos fazendo com os Dalits. A gente dá para os Dalits aquilo que ninguém... Aliás, as mulheres na Índia de todas as castas estão muito animadas com o projeto Dalit Freedom Network, porque nós temos representantes que vão ensinar para elas que elas têm valores, que elas são preciosas aos olhos do Senhor. Imagina, os Dalits vieram conversar conosco e disseram assim: apresenta para nós, eu falei isso ontem aqui, apresenta para nós o Jesus do Velho Testamento, de Gênesis 1:26, que Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Porque aquele Deus não separa o homem em casta. Aquele Deus, ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Apresenta ele para nós. Eu falei, né? O Joseph, ele disse que ele divide o ministério dele na Índia, os 40 anos de ministério, em 20 anos para lá e 20 anos para cá. Por que ele fala isso? Porque ele dizia que antes ele só pregava a palavra. Ele era um Brahma da casta alta, superior, que se casou com a mulher Dalit. E aí ele só foi descobrir o tamanho do problema que ele tinha quando ele foi falar na igreja dele, porque ele não
para ele é um crente, nasceu numa igreja. Então, ele vinha de uma casta superior porque na cultura dele é dividido em castas. Então, ele entendia que não tinha problema nenhum para o cristão se casar com quem quisesse. Como ele se casou com a mulher Dalit, os membros da igreja diziam: você é louco. Antes de casar, né? Você é louco, você não pode. Teus filhos serão Dalit. Porque lá, uma pessoa Dalit, ela não sobe. O que está em cima é que desce. Então o Brahma, que era da casta alta, ele deveria ter agora a sua classe social lá embaixo, como um Dalit, um desprezado. E aí ele disse, aquele povo dizia para ele: seus filhos não vão ter direito nenhum na sociedade. Você não vai poder mandar teus filhos para a escola. Olha o que você está fazendo. Isso crente. Às vezes aqui no Brasil, irmãos, eu sou pastor há 25 anos. A gente via mãe, pai que falava: estou preparando meu filho para ser isso, para ser aquilo. Nunca preparava o filho para ser um seguidor de Jesus. Mas quer que o filho seja algo, primeiro prepare seu filho para ter o caráter de Cristo. Depois, teu filho vai saber tomar as decisões corretas sobre qualquer profissão que quiser na vida. É assim que funciona as prioridades para um crente. Mas aí, ele disse que quando ele foi falar para os líderes, pastor, os líderes da igreja também disseram: não faça isso. E aí a esposa dele falava assim, logo depois que ele casou, mesmo assim ele casou, aí ela dizia para ele: por que você não faz algo pelo nosso povo? Aí ele: eu estou fazendo, estou pregando a palavra. E aí os primeiros 20 anos dele, da vida dele, era pregar a palavra, blá, 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 blá. Porque a gente pensa que pregar a palavra é você dar informação sobre a palavra. Não é você ser a palavra escrita de Deus para que aquela vida, isso tem a ver com discipulado, ela olhe em você e veja: vale a pena ter o Jesus daquela pessoa. Estamos juntos, irmãos? E ele dizia que ele ia para um lugar, blá, 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 ia embora para casa. Aí passaram os anos e a esposa o tempo todo: faz algo pelo meu povo. Faz algo pelo meu povo. A mulher Dalit, ela só cata excremento humano na casa do povo do sistema de casta. Aí, irmãos, ele disse que um dia os Dalits vieram buscá-lo como presidente do Conselho das Igrejas Evangélicas na Índia e perguntaram para ele: será que você pode apresentar o Jesus do Novo Testamento para nós? Aquele que andava no meio do povo, que tocava o intocável, que falava com as pessoas com carinho e com amor, que fazia as pessoas verem o poder dele quando ele tocava nas pessoas. Aquele que dizia que vinha tirar o pecado e resgatar a dignidade das pessoas. Apresenta esse Jesus para nós, para que nossos filhos não sejam mais um Dalit lá na frente, mas que a mente deles seja transformada pelo poder do Evangelho. Aí ele falou: mudou meu ministério. Eu continuei pregando a palavra, só que dessa vez no meio do povo, a partir do povo, a partir da necessidade do povo. A minha teologia começou a ser impactada. Eu comecei a ver Deus de uma maneira tão poderosa, porque quem a gente tocava e orava, Deus fazia algo. E Deus começou a levantar esse povo e dar ideias, para hoje nós temos esse movimento acontecendo, que está balançando já a estrutura da Índia, irmãos. Os Dalits estão se levantando agora, depois de 12 anos desse ministério começado, e estão dizendo: nós queremos nossos direitos. Nós somos gente, nós não somos animais. Nós temos um povo, nós temos nossa língua, nós temos nossos cânticos. E nós temos hoje a certeza de que Deus
nos tem garantido a vitória eterna. E é esse Deus que está nos dando a dignidade de volta, e queremos isso da democracia. Você vê o que o Evangelho faz? É que nós estamos aqui, a gente não tem ideia do que é o privilégio de viver nesse país, irmãos. Pode dar um glória a Deus pelo Brasil? Porque se você não ama o seu país, você não vai fazer nada por ele. O povo de Deus, às vezes, é um povo tão crítico, né? Ficar murmurando, porque o governo, porque o governo, porque eu não sou partidário de ninguém. Mas também, irmãos, eu estou orando com o prefeito da minha cidade, eu vou orar com o deputado federal, eu tenho meus contatos com esse pessoal para dizer o que Deus está pensando no coração deles. Nós temos que ser mais ativos. Se eu pudesse ver uma pessoa sair da minha igreja para entrar e mudar a sociedade, Deus está chamando a igreja, irmãos, para um momento diferente, porque nós estamos indo para o fim. Olha que o mundo está se organizando para dar o checkmate daqui a pouco na igreja. Irmãos, a gente está sendo um povo de dentro, enquanto fomos chamados para ser o povo que olha para fora. Se a sociedade não for tocada com o poder do Evangelho, nós vamos perder. Essas meninas estão lá, esperando. Eu quero que você veja agora um videozinho. Pastor, quanto tempo mais eu tenho? Acabou? Não, o pastor está dizendo que eu tenho mais um tempinho. Então, irmãos, eu fico imaginando, né? Dá uma olhada nesse vídeo e depois eu vou fazer a conclusão para vocês. Isso é o que está acontecendo agora com as escolas que nós abrimos lá na Índia. Raju e sua família vêm de uma comunidade Dalit. Ano passado, o pai de Raju morreu, deixando-o com a mãe, uma irmã mais velha e a avó. Quando ele pensa em sua mãe, seus olhos se enchem de lágrimas. Sua mãe, Lakshmi, tem 38 anos de idade e é a única da família que trabalha. Todos os dias, ela sai de madrugada para trabalhar como faxineira. Às 10 da manhã, ela começa o seu outro serviço como cortadora de pedras. Ela tem que trabalhar sem cessar para alimentar a família de 4 pessoas. Lakshmi conta sobre o seu dia a dia. డబ్బులు లేకనే చదివించవచ్చు. నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటి అప్పుడు. నన్ను బాగానే పెంచారు కానీ చదివించలేదు మా అమ్మ మా నాయన. అప్పుడు తాగు వాళ్ళు అనుకునేదాన్ని, ఎన్ని రోజులు చేయాలి ఈ పని, ఎన్ని రోజులు నేను చచ్చేవారి దగ్గర ఉంటుందా ఈ పని అని ఏడ్చుకొని బాధపడుతుంటే ఏదో బాధ అనిపించేది. ఊకి ఇదే పని చేయాలి ఎప్పుడు, మా అమ్మ మమ్మల్ని ఎందుకు చదివించలేదని బాధపడేదాన్ని. A vida de Lakshmi é apenas uma entre milhões no lado obscuro da sociedade indiana. O sistema de castas é pouco conhecido no mundo. É a centenária categorização de classes que marginaliza as pessoas dos estratos mais baixos perpetuamente. Comunidades que são desta classe oprimida são genericamente chamados Dalits. O sistema de castas está no centro do hinduísmo e um não sobreviveria sem o outro. Apenas por terem nascido numa certa comunidade, eles são estigmatizados como Dalits e estão sob a inquestionável servidão aos hindus de casta alta. Assim, os Dalits perdem até o direito de existir. O analfabetismo e a miséria na Índia são enormes, acima de tudo entre os Dalits.
Isso deixa multidões de Dalits vulneráveis a uma inimaginável manipulação e abuso das castas altas. As implicações do sistema de castas são simplesmente inimagináveis. Dalits são impedidos de entrar em lugares religiosos, instituições educacionais e hospitais têm tratamento duplo, deixando-os à mercê das castas altas. Assim, trabalho forçado é um resultado natural e este único meio de sobrevivência deixa mulheres e crianças vulneráveis a abuso explícito. Além disso, essas condições são extremamente propícias para o tráfico humano. Compreensivelmente, as mulheres Dalits são duplamente afetadas. Desde a morte do marido, Lakshmi tem a responsabilidade de prover e cuidar dos filhos e da sogra. అంటే ఎందుకు బతికానో నేను అనిపిస్తాను. ఇప్పుడు సందే 20 దగ్గర నేనే పెంచుకుంటూ వస్తున్నాను మా పిల్లలు. ఇప్పుడు సందే చేస్తున్నాను నేను ఇంట్లో పైన. My name is Raju. I'm studying in 5th class. My favorite subject is English. English లో 84 వచ్చినాయి. నా కొడుకు ఈరోజు నా ముందర ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాడు. చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నాను. నేను చేసినది కష్టం వ్యర్థం కాదేమో అనిపిస్తుంది. ఇంకా మంచిగా చదువుకోవాలని కోరుకున్న ఆశ. O consórcio de Dalit Freedom Network e Fundação Operação Misericórdia da Índia tornou a educação de rádio uma realidade. Rádio está matriculado em uma escola Bom Pastor em Hyderabad. Hoje existem 100 destas escolas em todo o país. Além da educação, a Fundação Operação Misericórdia da Índia atua nas áreas de desenvolvimento econômico, assistência médica e programas de justiça social, principalmente na zona rural indiana dominada por Dalits. Receber uma educação de qualidade em inglês ajuda a prevenir que rádio seja vítima do tráfico humano. Quando alguém recebe um empréstimo para começar um pequeno negócio, é capacitado economicamente e aprende a usar um sistema de poupança saudável. Através dos postos de saúde, Shalini e sua filha recebem tratamento médico. Há um monitoramento contínuo da saúde de pais e filhos nas escolas. A Fundação Operação Misericórdia da Índia também está na vanguarda de programas de justiça social, de conscientização e assistência jurídica. Isto marca um avanço significativo em direção à transformação dos Dalits. Escolas Bom Pastor são baseados em valores bíblicos e usam o currículo em inglês para devolver aos Dalits a dignidade humana há muito perdida. Por quanto tempo seremos espectadores silenciosos da desumanização do mundo? Faça parte deste processo de transformação. Uma criança por vez, você pode ajudar a todos os Dalits. Patrocine a educação de uma criança, que por sua vez irá transformar a sua comunidade. Você estará formando uma nova geração neste mundo. São bonitos, né? Dá vontade de pegar uns 4, né? Trazer. Então, irmãos, eu fico imaginando Deus lá na eternidade, porque a palavra de Deus diz que Jesus, como Cordeiro de Deus, foi imolado antes da fundação do mundo. Isso é difícil da gente compreender aqui como seres humanos, mas eu fico imaginando um Deus que diz para o filho lá na eternidade passada: filho, na plenitude dos tempos, eu vou te mandar para morrer por um povo que eu ainda não criei. Você vai na plenitude dos tempos trazer a reconciliação desse povo comigo. Um povo que ainda não criei, um madeiro que eu ainda não criei. Eu não criei nada, mas já está tudo pronto, filho. E no momento certo, você vai. Isso tudo na eternidade passada. Deus, Ele já via a igreja dele nesse lugar, se preparando para ser uma bênção a partir
desse lugar até onde Ele colocar os nossos olhos. Sei que você deve estar se perguntando aí, como é que eu posso fazer para participar disso? Nós temos ali atrás, a Silvia, minha esposa, eu, vamos estar ali na banquinha. Uma criança dessa custa uma pizza aqui, por mês. Se você deixa de comer uma pizza, você está alimentando o mês inteiro uma criança, colocando aquele uniformezinho nela e dizendo para ela que você está preocupado com o futuro da Índia. E se você quiser participar, eu quero me comprometer também, e daqui a 2 meses eu vou ter o perfil de 2.000 crianças, que é o meu alvo, que as igrejas no Brasil patrocinem essas crianças dentro da Índia. E se você quiser participar, eu tenho um imenso prazer daqui a 2 meses de mandar a foto, a escola onde ela está e o nome dos pais, para que você continue orando e trabalhando para o futuro dessa criança. Se quiser entrar em contato com a escola, vai ter o e-mail lá para você saber o que está acontecendo com aquela criança enquanto você está ajudando no sustento dela. É só falar com a Silvia. A Silvia também está envolvida com um projeto chamado Freedom Climb, que é dar voz a mulheres, projetos que nós estamos fazendo no mundo inteiro com mulheres que estão sendo traficadas. Nós estamos resgatando mulheres através desses projetos que a Silvia está coordenando aqui no Brasil, e é um projeto mundial. Ela é a representante do Freedom Climb aqui no Brasil. Se você quer fazer uma escalada para dar voz a esse movimento, fale com a minha esposa, que ela tem todos os detalhes. Hoje à noite, se você vier, ela vai dar um testemunho do que é o Freedom Climb também para você. Que Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado por essa manhã. Eu acho que a gente precisa ver missões de uma maneira diferente. Antes a gente achava que missões era sair daqui para um outro lado. Havia uma definição de missões de que qualquer coisa era missões, né? Eu vou plantar uma igreja ali no bairro, era missões que eu estava fazendo. Hoje, missões se faz com a tua profissão, lá no seu trabalho. A missão de Deus é a reconciliação que Ele quer fazer através da sua igreja com o povo perdido lá fora. E a única forma do povo saber quem é Jesus é através do Espírito Santo agindo na tua vida e convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo a partir do lugar onde você está. Que Deus te abençoe essa manhã. Saia daqui consciente que você tem um papel fundamental na sociedade. Amém? Além de orar, nós precisamos agir como cidadãos